Graça e paz, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? Os últimos vídeos que eu postei aqui no meu canal, eu estou falando sobre os dons espirituais. E eu postei 2 vídeos, tá certo? Se você ainda não assistiu, não conferiu, vai lá, assiste para você se inteirar do assunto. Os 2 que eu postei era falando sobre o cessacionismo e o continuismo. Cessacionismo é uma vertente da teologia que acredita que os dons espirituais cessaram, aqueles dons listados lá em 1 Coríntios capítulo 12, os 9 dons espirituais. Os continuistas são aqueles que acreditam que os dons ainda estão atuantes na igreja contemporânea, ou seja, na igreja atual, agora, ok? Eu faço uma pergunta, eu vou responder agora. Os dons espirituais cessaram? Será que os dons do Espírito cessaram? Aqueles dons de 1 Coríntios capítulo 12? E eu vou responder, tá certo? Através desse vídeo, e eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero começar com o mesmo texto que eu citei e li, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, que diz assim, ó: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, né? Na visão cessacionista, aqueles que creem que os dons cessaram, eles dizem que quando vier o que é perfeito, profecias, as línguas, os dons, aquilo que eles conheciam em parte, seria cessado. No caso, o que é perfeito para eles é o cânon sagrado. É os 27 livros do Novo Testamento. Quando esses 27 livros chegassem, e também com a morte do último apóstolo, no caso o apóstolo João, que morreu em meados do ano 100 depois de Cristo, esses dons iriam desaparecer naturalmente, porque a igreja viveria na perfeição, porque a perfeição chegou, porque o cânon chegou. Essa interpretação, gente, coloca algumas dúvidas em nossa mente. Há dificuldades para acreditar nessa vertente. Por quê? Se a gente interpretar assim, que a perfeição aqui é o cânon, então aqueles cristãos apostólicos, juntamente com os apóstolos, estavam vivendo um cristianismo imperfeito. Eles estavam na imperfeição. E hoje, a geração atual, no caso eu e você, nós vivemos na perfeição. Porque a perfeição chegou, quer dizer que nós somos mais perfeitos do que os apóstolos. Eles são imperfeitos, eles foram imperfeitos e nós somos perfeitos. Será que a igreja de hoje ela é mais forte, mais intensa do que a igreja primitiva, do que aquela igreja, a igreja de Atos, que vivia na imperfeição, porque eles não tinham cânon neotestamentário? A Bíblia deles era o cânon, era a Bíblia veterotestamentária, né? A Bíblia do Velho Testamento. E aí, gente? Claro que não. A perfeição aqui, no meu entendimento, e no entendimento de muitos teólogos e eruditos também, não só teólogos, não só eruditos, carismáticos e pentecostais, não só dessa classe, mas muitos, até reformados mesmo, eruditos históricos também, acreditam que a perfeição aqui é a segunda vinda de Jesus, a segunda volta de Jesus. Se a perfeição aqui é a segunda vinda de Cristo, isso quer dizer que quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda, os dons espirituais, as profecias, as línguas iriam cessar, ou seja, cessaria. Se Cristo ainda não voltou, se não aconteceu a segunda vinda de Cristo, então esses dons, a perfeição ainda não chegou. E esses dons continuam atuais na igreja contemporânea, na igreja de hoje. Eu acredito, queridos, que os dons espirituais não cessaram.
Os dons espirituais ainda continuam. E quando Paulo vai falar para a igreja de Corinto, lá no capítulo 1, gente, lá no capítulo introdutório da carta, olha só, gente, Paulo já começa a falar dos dons, dá uma pincelada sobre os dons espirituais, lá no capítulo 1, a partir do versículo 4, ó. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Olha só, gente, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Na visão do apóstolo Paulo, gente, o propósito de Deus para a igreja também é que na igreja, no reino, não falte nenhum dom. Os dons espirituais não podem ser negligenciados, não pode faltar nenhum dom na igreja, porque os dons acompanham a igreja em toda a história. Os dons espirituais são ferramentas, equipa a igreja para pregar o evangelho. Deixando claro aqui, eu acredito, é muito difícil, há uma dificuldade do teólogo, daquele pastor que crê que os dons cessaram, comprovar que os dons cessaram. Há uma dificuldade. Eu era de uma igreja histórica, passei 10 anos lá, e eu cria nessa vertente, que os dons espirituais tinham cessado. Só que em meados de 2009, eu estudando, entrei na faculdade, estudando, conversando com pastores, tirando minhas dúvidas, e eu passei a me abrir para os dons espirituais e a crer nos dons espirituais. Dos 9 dons listados em 1 Coríntios capítulo 12, o único que eu não engolia, vou usar essa linguagem, que eu não entrava, era o dom de língua, gente. O dom de línguas não entrava. Não, eu recebo o dom de cura, eu ainda creio, dá para engolir o dom de profecia, mas dom de língua não tem como, não tem como. Não tem necessidade para a igreja atuar nele. Mas o que eu imaginei? Se o Espírito Santo inspirou Paulo e ele escreveu e está aqui é um pacote. Os dons espirituais é um pacote que está nas Escrituras, que está em 1 Coríntios capítulo 12. Então, se eu acreditar em um dom, eu tenho que acreditar em todos. Então, eu tenho que receber todos. Se eu creio nos dons, eu tenho que receber todos os dons. Eu não posso fazer divisão, fazer separação. Não, existe o dom de cura, o dom de língua não, o dom de revelação sim, o dom de discernimento de espírito não. Não, gente. Se está aqui, ou você crê em todos, ou você não crê. Você tem que crer no pacote, ou você não acredita, ou você não crê. Não está aqui? Se Paulo escreveu, se Paulo colocou todos aqui, então é para acreditar em todos. Embora, gente, é impossível, embora nenhum ser humano pode ter todos os dons espirituais, nenhum. Mas cada cristão, no mínimo, tem um dom desse, se ele buscar, se ele pedir ao Espírito Santo. Amém, queridos? Existe um homem de Deus que eu considero como um homem tremendo, gente. Inclusive eu bebo dele da teologia. John Piper é um dos papas do calvinismo. É um grande homem de Deus, um reformador. Tem um vídeo no YouTube, gente, ele dando uma entrevista, ele falando do dom de línguas. E interessante que nessa entrevista, John Piper deixa claro que ele acredita no dom de línguas. Inclusive, ele conta a sua experiência. Eu não vou falar tudo, depois você vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição
para você assistir essa entrevista. John Piper chegou um período da sua vida que ele até falava em línguas. Ele ficava falando em línguas. Só que ele teve um sentimento que ele estava falando dele mesmo. E ele queria que fosse algo, né, vindo do Espírito. A maneira de John Piper crer. Mas nessa entrevista, John Piper deixa claro, né, que é possível a igreja, um cristão, usufruir, caminhar. E claro que nessa entrevista, John Piper vai falar só do dom de línguas. Né? E eu não posso afirmar aqui que John Piper crê nos demais dons. Mas ele deixa claro que ele crê, que ele acredita. Olha só, gente, um reformador que não tem nada a ver com pentecostalismo. Mas ele afirmando sobre a atualidade desse dom, o dom de línguas. Um reformador, gente. Olha só, que coisa impressionante, né? E para encerrar, queridos, que aqui eu estou só, sabe, dando uma visão geral, uma pincelada, que não dá para a gente estender muito o vídeo. 1 Coríntios capítulo 14, olha a orientação de Paulo. Olha o conselho que Paulo dá à igreja de Corinto, gente. Olha só. Ó, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá certo? Em duas partes, para ele não se estender mais. Olha a orientação que Paulo dá, versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas, mas que tudo seja feito com decência e ordem. A igreja de Corinto era rica nos dons, só que ela estava uma igreja confusa, que nem eu falei, né? Eles não estavam sabendo usar os dons espirituais. Tinham muitos meninos nessa igreja. Só que Paulo aconselha esses irmãos aqui, a igreja, a procurar, continuar procurando com zelo o dom de profetizar e o dom de falar em outras línguas. Quando a gente lê os versículos antes, Paulo já tinha doutrinado a igreja, já tinha passado a maneira, a forma como eles tinham que operar nesse dom de profecia e nesse dom de línguas. Mas Paulo está incentivando aqui, está animando, ó, procurai com zelo o dom de profetizar. E eu não quero que ninguém proíba, usando uma linguagem aqui minha, né, o falar em outras línguas. Paulo está falando aqui, olha, eu não quero que ninguém proíbe. Ninguém proíbe o falar em outras línguas. Vocês podem falar. Vocês podem continuar falando, podem profetizar, só que seja feito com decência e ordem. Olha só, queridos. Eu creio na contemporaneidade dos dons, os dons estão aí, ok? Só que tem outro detalhe, gente. Só que tem outro argumento para um cessacionista. E eu vou falar no próximo vídeo, tá certo? Que eu vou dividir em 2. Amém, queridos? Então fique na bênção, fique na paz. Aguarde os próximos vídeos. Se não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, rapaz. Se inscreva aqui, fica aqui comigo, fica aqui bebendo, fica aqui recebendo. Amém? Beijo no coração, graça e paz. Até o próximo vídeo.